Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil, a mais uma aula sobre aquele tema que nós já começamos 2 aulas atrás. Hoje a gente continua falando de intervenção de terceiros e, como vocês viram aqui na chamada do bloco, a gente fala sobre o chamamento ao processo. E uma curiosidade, nós falamos até agora, em aulas anteriores, nós falamos sobre as 2 formas de intervenção que, sem dúvida, estão entre as mais famosas: assistência e denunciação da lide. Tem uma outra que é muito famosa, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que acontece todos os dias nos fóruns do país, vocês sabem disso. Mas, sem dúvida, entre as top 3 estão assistência e denunciação da lide. A aula de hoje fala sobre o chamamento ao processo, que é uma forma de intervenção de terceiros que não é famosa, que é muito pouco utilizada e que é extremamente eficaz. É muito eficaz a forma de intervenção, chamamento ao processo. Essa forma interventiva é uma arma que o advogado tem e que muitas vezes ele nem sabe que pode usar. Muitas vezes ele nem sabe que essa arma existe. E, portanto, vejam a importância dessa aula. Chamamento ao processo. Por que que isso é tão relevante? Vamos lá no quadro. Esse é o nosso tema. Chamamento ao processo, que está previsto nos artigos 130 ao 132. E como eu combinei com vocês em aulas anteriores, quando a gente fala de intervenção de terceiros, eu quero saber basicamente 2 coisas: prazo e cabimento. O prazo a gente mata em 10 segundos. O prazo do chamamento ao processo é o prazo da contestação. Porque o chamamento ao processo é feito na contestação. Quem faz chamamento de alguém ao processo é o réu, e o réu tem que fazer isso na contestação. O chamamento, portanto, é um capítulo da contestação. E se você não fizer o chamamento na contestação, você sofre preclusão e não pode fazer em momento posterior. Ah, Flecha, tem alguma outra consequência além da preclusão? Tem. E daqui a pouco a gente vê. Mas por hora, a gente tem que saber disso. Ou você faz o chamamento na contestação, ou você não pode mais fazer. Cuidado, cuidado. Não é uma peça própria de chamamento que você faz no prazo da contestação. É um capítulo da contestação, é na própria contestação. Ok? Então, prazo fechado. Vamos agora para as hipóteses de cabimento. Vamos no quadro cheio. Quais são as hipóteses de cabimento do chamamento ao processo? E aí uma curiosidade. Quando você abre o artigo 130, o caput diz assim: é admissível o chamamento ao processo. E aí vem 3 incisos. Não é isso? 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. E aí vem 3 incisos. 3 incisos dando a nítida sensação que são 3 hipóteses de cabimento. E, na verdade, não é isso. Na verdade, os 3 incisos do artigo 130 trazem apenas 3 exemplos da mesma hipótese de cabimento. Pode voltar comigo. Artigo 130, inciso 3, 3 incisos, eles trazem 3 exemplos da mesma hipótese de cabimento. Só tem uma hipótese em que é cabível, em que é admissível o chamamento ao processo. E se você estiver me assistindo para fazer uma prova, é pouco provável que seja o caso, porque a nossa pós é em advocacia civil, mas se você está pensando numa prova, você vai pensar, bom, então é uma hipótese só, 3 exemplos, que hipóteses são essas, se a prova é múltipla escolha, mas o nosso objetivo principal não é esse. Nós estamos aqui nos preparando para a advocacia civil. E eu garanto para vocês que se você for advogado do réu, em determinadas situações, em certas circunstâncias, se você é advogado do réu e faz um chamamento ao processo, de cara, você livra o seu cliente de boa parte do problema.
pelo simples fato de trazer alguém para o processo, você já livra o seu cliente de uma boa parte do problema. Volta no quadro tela cheia. Que hipótese de cabimento é essa? Eu tenho juiz, autor e réu. Esse é o processo. Do lado de fora tem uma terceira pessoa. Quem faz o chamamento é o réu. É esse cara aqui, ó. Então, o réu, nós vamos denominar chamante. E o terceiro vai ser o chamado. Então, essa hipótese de intervenção é uma intervenção forçada, porque o terceiro é forçado a intervir no processo pelo chamante. O chamante traz ao processo o terceiro, o processo com redundância de propósito agora, o chamante chama ao processo o chamado. É isso que acontece. E quando é possível o chamamento? Ou seja, que hipótese é essa em que eu tenho o chamamento ao processo? Essa aqui, ó. Toda vez que entre chamante e chamado existir solidariedade. Toda vez que chamante e chamado forem devedores solidários, é possível ao chamante trazer ao processo o seu co-devedor, trazer ao processo o seu devedor solidário. Então, imagina o seguinte caso concreto. Uma determinada pessoa empresta dinheiro a João e Maria. Essa pessoa, então, eu vou chamar de credor. E o credor empresta a João e Maria R$200 mil. Coloca isso num contrato, que ninguém é bobo de emprestar 200 mil de boca, quer dizer, ninguém não, mas quase ninguém. E nesse contrato tem uma cláusula dizendo que João e Maria são devedores solidários. O que significa essa solidariedade? O que significa dizer que duas ou mais pessoas são devedoras solidariamente? Significa que eu posso cobrar a integralidade da dívida só do João, só da Maria ou dos dois, se eu quiser. Pode vir comigo. Então, se existem dois ou mais devedores solidários, pensem no exemplo com dois devedores, para não ficar um exemplo muito cheio, tem dois devedores solidários. E aí esse credor tem a opção de demandar só o João, se ele quiser, só a Maria, se ele quiser, ou os dois em litisconsórcio, também, se ele quiser. A solidariedade é o instituto, é o fenômeno processual que concede ao credor esse privilégio, concede ao credor esse benefício de escolher quem ele quer demandar. Ah, Flecha, qual é a vantagem de escolher só um dos devedores a demandar? Não é melhor colocar todo mundo no saco de uma vez só? Talvez. Depende. Por que depende? Imagina que o João é multimilionário e que a Maria não tem dinheiro nenhum. Então você sabe, você tem convicção, você tem certeza que a Maria não vai conseguir te pagar, que a Maria não tem condição de pagar. Mesmo assim, você coloca a Maria no processo? Então tá, então agora tem litisconsorte. Se eles tiverem advogados diferentes, eles terão prazo em dobro para todos os atos do processo. Então, de cara, o seu processo vai durar o dobro do tempo, sem necessidade nenhuma, porque você sabe que só o João pode te pagar, a Maria não pode. Então, pode ser interessante você ajuizar uma ação em face apenas do devedor que tem condição de pagar. Não seria útil, não haveria efetividade demandar aquele que não tem condição de pagar. Faz sentido? Faz. E aí, vocês vão presenciar agora uma das coisas mais esquisitas do processo. Eu lembro, eu tinha uns 12 anos de idade, eu tenho um irmão mais novo, né? O André, ele tem 4 anos a menos. Eu tinha 12 anos e o meu irmão tinha 8 anos. E aí, eu cheguei com meu pai, fui sozinho, e falei, pai, pode me dar uma mesada?
Ele entendeu que era pegar a mesa e bater na minha cabeça. Deve ter sido isso, porque ele falou, não me deu absolutamente nenhuma mesada. Ele pagava tudo que eu precisava, mas disse, não vou te dar mesada. Eu acho que não tem que fazer isso, não é da minha convicção dar mesada. Se você quiser renda fixa, vai trabalhar. Ok. E aí meu pai não me deu mesada. Fofoca. Meu pai está me ouvindo agora, nesse momento. Meu pai está aqui no estúdio me assistindo e está olhando ali para o meu retorno. E essa história é verdadeira. Meu pai dizia, não, eu não vou te dar mesada. Eu pago as tuas contas, mas eu não vou te dar mesada. Mas eu insisti tanto, que meu pai disse, tá bom, eu vou te dar mesada. Eu tinha 12 anos, então você deve ter uns 200 anos já, e aí eu não vou lembrar qual era a moeda da época. Mas se fosse hoje, seria assim. Vou te dar uma mesada, eu vou te dar R$500 de mesada. Eu falei, puta, que alegria, que felicidade, R$500 de mesada. Mas junto com os R$500 de mesada, sabe o que ele fez? Ele me deu para pagar a conta de luz, a conta de água e o condomínio. E essas três contas somadas davam os tais R$500 de mesada. Ou seja, ele não me deu mesada, ainda me deu a obrigação de ir no banco pagar uma conta. O que meu pai fez? Ele me deu com uma mão e tirou com a outra. Ele deu R$500 de mesada, mas me tirou quando me deu R$500 de conta para pagar. O chamamento ao processo pode ser chamado de flecha pai. O chamamento ao processo, ele está rindo, né? Ele está rindo aqui. Ele pode ser chamado de flecha pai, porque o chamamento ao processo significa dar com a mão e tirar com a outra. Sabe por quê? Porque quando o direito permite que o credor escolha qual devedor solidário ele quer demandar, esse mesmo direito, o direito lato sensu, né, a ciência, esse mesmo direito permite ao devedor que foi demandado trazer ao processo outro. Então, pegando personagens que estão aqui no meu exemplo, né, eu, o André, o meu irmão e o meu pai, que está aqui. Imagina que o meu pai é credor, Alexandre e André são devedores solidários. Aí meu pai tem o direito de escolher qual ele quer demandar. Aí ele demanda só o Alexandre. Meu pai diz, eu tenho o direito de escolher quem eu quero, e eu quero demandar só o Alexandre. Ou seja, a contrário sensu, o credor tem o direito de escolher quem ele não quer demandar. No momento em que ele escolhe, eu só quero demandar o Alexandre, ele está dizendo que não quer demandar o André. E aí, eu sou citado, e como eu tenho um devedor solidário, que é o André, eu posso chamar ao processo o André para ser réu junto comigo. Então é dar com a mão e tirar com a outra. Quem? A lei. A lei fez isso. A lei deu com uma mão, credor, escolha quem você quer demandar, mas tirou com a outra, porque disse, o devedor que foi demandado sozinho, você pode chamar ao processo os demais devedores que o credor não quis chamar. É ou não é dar com a mão e tirar com a outra? Com certeza. Volta no quadro comigo, tela cheia. Nesse exemplo aí, ó, eu tenho ação proposta pelo credor. E aí esse credor diz assim, eu não sou bobo nem nada, eu vou demandar só o João. Porque aí eu tenho prazo simples, todos os prazos são contados de modo individual, não tem confusão de litisconsorte, está tudo certo, só o João. Maria não tem dinheiro, deixa a Maria do lado de fora desse processo. Maria, então, é terceiro com relação a esse processo. Então, esse cara diz, não quero a Maria no processo. E esse aqui diz, problema seu, eu vou chamá-la ao processo. E a Maria vem para cá para ser litisconsorte passiva. A Maria entra nesse processo para ser ré junto com João. Aquilo que o credor poderia ter feito desde o começo, mas não quis fazer, o João tem o direito de provocar. Foi ou não foi? Então, imagina o seguinte, volta comigo. Imagina o seguinte, você é advogado do João. O João é citado nesse processo e te procura. E você fala assim, e ele te fala, doutor, o João, eu sou o João, né? E eu sou réu num processo. Eu peguei, junto com a Maria, R$200 mil emprestado, e agora esse credor está cobrando só de mim esses R$200 mil. Está cobrando só da minha pessoa, só de mim que ele está fazendo isso. Automaticamente,
você pode, além da contestação, que logicamente você tem que fazer, você pode colocar na sua contestação um chamamento ao processo. Você traz ao processo aquele devedor solidário. O que aconteceu? Você acabou de dividir o prejuízo do João de 200 para 100. Você dividiu por 2 o prejuízo do João. Ah, e se a Maria não tiver condição de pagar? Aí o João vai pagar sozinho. E você vai dizer para o João, olha só, o problema não é de advogado. Eu consegui colocar uma pessoa para pagar contigo. Agora, se você assumiu uma dívida junto com uma pessoa que não tem condição de pagar, o problema não é jurídico, o problema é de escolha de ser o devedor solidário. Claro, você não vai falar com essa grosseria toda, mas você vai mostrar para o seu cliente que você fez tudo o que você poderia. Você colocou no processo uma pessoa para pagar junto com ele. Agora, as circunstâncias fáticas que fogem à sua atuação de advogado não permitem que a Maria pague. O problema não é seu de advogado, o problema é dele, é da Maria, sei lá, mas não é do advogado. Estamos combinados? Entendemos isso? Ok. Flecha, e se eu não fizer o chamamento ao processo? Volta no quadro. Imagina o seguinte, pode me colocar no cantinho, Alessandro? Imagina o seguinte, esse exemplo que está aí no quadro. João traz ao processo a Maria. Mas imagina que isso não aconteceu. Imagina que a ação foi proposta pelo credor, em face só do João. A Maria é um terceiro que está do lado de fora do processo. E o João não fez chamamento ao processo. E no final das contas, ele paga ao credor 200 mil reais. Não fez o chamamento. O que pode fazer o João? A lei diz. Dá uma olhada no artigo 132. A sentença de procedência, essa que condena o João a pagar 200 mil, a sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, o João, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal, se ele for um fiador, ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Então, fez chamamento, traz a Maria para cá, está tudo certo. Não fez o chamamento e pagou os 200 mil, cobra 100 mil da Maria. Fez o chamamento, a Maria veio para o processo, mas ela não tinha condição de pagar e o João acabou pagando os 200 mil sozinho, mesmo com a Maria no processo, a sentença que condena a pagar e depois o efetivo pagamento dos 200 mil fazem com que o João tenha um título executivo contra a Maria dos 100 mil, que era a sua cota à parte. Entendemos isso? Ok. Então, para a gente fechar chamamento ao processo, quais são aqueles 3 exemplos da mesma hipótese de cabimento? Solidariedade entre chamante e chamado. Quais são essas hipóteses? Vamos na tela cheia. (130) Inciso 1. É admissível o chamamento ao processo feito pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for o réu. Então, a ação é proposta pelo credor em face do fiador. Do lado de fora, eu tenho um terceiro chamado devedor principal. Pergunta. Entre fiador e devedor principal, tem solidariedade? E a resposta é não. Não tem solidariedade entre fiador e devedor principal. E aí você diz assim, então, Flecha, a tua hipótese de cabimento está furada. Está completamente furada. Porque você acabou de dizer que entre chamante, que é esse cara aqui, e chamado tem solidariedade. E se entre fiador e devedor principal não tem solidariedade, como é que você explica a sua hipótese de cabimento? Fácil. Bem fácil. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Fácil, fácil. Olha só. Entre devedor principal e fiador, pode voltar comigo? Entre devedor principal e fiador, não tem solidariedade. O que existe entre eles
é subsidiariedade. Ou seja, entre devedor principal e fiador, existe uma ordem a ser seguida. Que ordem é essa? Primeiro você vai no devedor principal e se ele não tiver condição de pagar, aí você vai no fiador. Tem que seguir essa ordem. E, portanto, para o fiador, existe um benefício nessa ordem. Que benefício é esse? Tem uma ordem, eu sou o segundo garotão. Vai lá no devedor principal, que é o primeiro, e caso ele não pague, aí você vem aqui me cobrar. Existe um benefício para o fiador nessa ordem. Já ligaram o nome à pessoa, né? Existe um benefício ao fiador nessa ordem. Mas, se o fiador renunciar ao benefício de ordem, conhece essa expressão, benefício de ordem? É isso. Se o fiador renunciar ao benefício de ordem, aí, não existindo mais a ordem, eu posso cobrar de qualquer um indistintamente. Quando o fiador renuncia ao benefício de ordem, eles são devedores solidários. Vamos na tela cheia. Nessa hipótese, quando o 130, inciso 1 diz, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, feita pelo fiador ao afiançado, que é o devedor principal, ele está falando da hipótese em que o fiador já renunciou ao benefício de ordem. O 130, inciso 1 está falando que o fiador já renunciou ao benefício de ordem. Flecha, me coloca no cantinho, Alessandro, por favor. Flecha, não está escrito isso aí. Cadê o código? Está aqui. 130, inciso 1. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for o réu. Não está dizendo aqui no 130, inciso 1, que esse fiador renunciou ao benefício de ordem. Como é que você chegou nessa conclusão? Fácil. Se esse fiador, pode olhar aqui para a tela, me deixa aqui no cantinho, mas fica olhando para a tela, tá? Fica olhando, tá aqui, ó, em algum lugar por aqui, mais para cá um pouquinho, ó, esse fiador aqui, ó. Se esse fiador não tivesse renunciado ao benefício de ordem, ele não deveria ser réu, concorda? O réu deveria ser o devedor principal e só se o devedor principal não tivesse condição de pagar é que esse fiador seria trazido ao processo. Mas como o 130, inciso 1, diz que é admissível o chamamento desse fiador, é porque esse fiador já renunciou ao benefício de ordem. Se esse fiador, se esse réu aqui, ó, esse réu, mapa para cá aqui, se esse fiador não tivesse renunciado ao benefício de ordem, quando ele fosse citado, ele não faria chamamento ao processo. Ele alegaria ilegitimidade passiva. Mas o 130, inciso 1, não está dizendo que é para ele contestar alegando legitimidade passiva. Está dizendo que é para ele contestar fazendo, se quiser, chamamento ao processo. Então, a conclusão inevitável é que esse fiador já renunciou ao benefício de ordem. E aí, olha como isso tudo que a gente falou agora pode ser benefício para o credor. Se você é advogado do credor e o fiador disser chamamento ao processo, mas não tiver renunciado a benefício de ordem, aí você poderia dizer, advogado do credor, você poderia dizer, não cabe esse chamamento ao processo porque esse fiador não renunciou ao benefício de ordem. Só cuidado, porque quando você disser isso, automaticamente o fiador vai dizer, opa, então eu sou ilegítimo, que venha ao processo, no meu lugar, esse devedor principal. Entendemos isso? Cuidado. Inciso 1, resumindo, inciso 1, solidariedade entre fiador e afiançado. Isso só acontece quando houve renúncia ao benefício de ordem. Ok? Muito bem. Tela cheia. Quadro cheio. Desculpa. Tela cheia sou eu, quadro cheio então. Isso, esse aí.
130, inciso 2. É admissível o chamamento ao processo dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Imaginem que tem uma relação jurídica em que eu tenho credor, devedor, fiador 1 e fiador 2. Se esses fiadores 1 e 2 renunciaram ao benefício de ordem, esse credor pode demandar os 3 se ele quiser? Pode. Pode demandar só o devedor? Pode. Só o fiador 1? Pode. Só o fiador 2? Pode. Porque é todo mundo solidário. Imagina então que o credor ajuiza a ação apenas em face do fiador número 1. Quem são terceiros com relação a esse processo? O fiador número 2 e o devedor principal. O que fala o inciso 2 do artigo 130? É admissível o chamamento ao processo dos demais fiadores quando apenas um ou algum for demandado. Então, é possível ao fiador 1 chamar ao processo o fiador 2? Sim, por conta do artigo 130, inciso 2. Esse aqui, ó. Mas também é possível, se o fiador 1 renunciou ao benefício de ordem, é possível ele chamar ao processo devedor principal? Sim, também. Então, percebam que é possível combinar 130, inciso 1, mais 130, inciso 2. E daqui a pouco, quando eu mostrar o inciso 3 para vocês, vocês vão perceber que é possível combinar todos. Absolutamente todos os incisos podem ser combinados e fazer chamamento ao processo de todo mundo. Diz o inciso 3, é admissível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Imaginem o seguinte. Olha agora para o quadro o tempo inteiro, presta atenção no exemplo, tá? Porque agora eu vou dar um nó. Presta atenção. A relação jurídica é a seguinte. Deixa eu fazer menor. A relação jurídica é a seguinte. Eu tenho credor 1, só credor, devedor 1, devedor 2, fiador 1 e fiador 2. Imaginem que devedores 1 e 2 são solidários, porque o contrato diz que eles são solidários. Imaginem que fiadores 1 e 2 renunciaram ao benefício de ordem. Então, todos são devedores solidários. Devedor 1, devedor 2, fiador 1, fiador 2, todo mundo solidário. O credor ajuiza uma ação de cobrança. Venceu a dívida, não teve pagamento. O credor ajuiza uma ação de cobrança. A ação de cobrança é proposta, logicamente, pelo credor, e ele colocou no polo passivo o devedor 1 e o fiador 1, que na cabeça dele, credor, era o povo que tinha dinheiro. É possível chamar ao processo o devedor 2 e o fiador 2? Sim, só que por pessoas diferentes. Então, o devedor 1 chama ao processo o devedor 2, por conta do 130, inciso 3. É admissível o chamamento ao processo feito pelo réu dos demais devedores solidários. E o fiador número 1 chama ao processo o fiador número 2,
Artigo 130, inciso 2. É admissível o chamamento ao processo feito por um dos fiadores em face dos demais fiadores. Ok? Então, volta comigo. É possível combinar no mesmo processo todos os incisos do artigo 130. Entendemos isso? É ou não é uma arma a ser utilizada pelo advogado, o chamamento ao processo? Muito, muito, muito eficaz. Vale a pena ficar de olho nisso. Quando o seu cliente for devedor solidário, chama ao processo outro para ver se resolve o problema. Ok? Eu me despeço então de vocês, encerramos esse bloco, essa aula vai continuar, só que no próximo bloco com outra forma de intervenção de terceiros, a gente encerrou o chamamento ao processo. Ok? Tchau, tchau.